18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas, 1 minuto. Boa noite, Manaus. Boa noite, você na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Seja muito bem-vindo. Vamos juntos até às 7 da noite, começando mais uma edição do programa 18 horas. Hoje é quinta, hein? Quinta-feira, 14 de abril de 2022 é o ano. Mais uma vez, boa noite pra você na sintonia certa. Boa noite, Karime Leão. Tudo bem? Boa noite, Carlão. Boa noite pra você. Tudo certo. Boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. Aquele salve especial pra galera que nos acompanha nos aplicativos, nas redes sociais do @18 horas News. Boa noite. Mix. Vamos aos destaques do programa 18 horas desta quinta-feira. Denúncia na Assembleia Legislativa aponta que os peixes distribuídos pelo programa Peixe no Prato do governo do Amazonas estavam sendo desviados. E segundo a denúncia, os peixes foram desviados para beneficiar políticos da base aliada do governador Wilson Lima. Comércio projeta aumento de até 10% nas vendas desta Páscoa, segundo pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus. Pelo menos 20 mil pessoas devem deixar Manaus durante o feriado da Semana Santa. 6 horas, 2 minutos, você no melhor Mix do Brasil, começando mais uma edição do programa 18 horas para você. Vamos juntos, tem até às 7 da noite, com as informações, os destaques do dia, quinta-feira, 14 de abril de 2022. Vamos juntos. Mix. Olha, mostramos aqui no 18 horas esta semana o fiasco, que foi a distribuição de peixe promovido pelo governo de Wilson Lima para os moradores lá do Jorge Teixeira. Faltou peixe e sobrou reclamação, Karime. Pois é, Carlão, a população ficou revoltada. Muitos chegaram de madrugada, enfrentaram horas de fila debaixo de chuva e saíram de mãos vazias. Foi esta terça-feira, dia 12. Vamos ouvir novamente algumas reclamações da matéria que a gente colocou no ar na terça-feira, dia 12. Gente, no sol e na chuva aqui. Nós, desde 3 horas da manhã, chegou a nossa vez, acabou o peixe. Que governador é esse? Fazer o povo de besta? O que ele quer pela saúde? E se o povo que tá aqui nessa chuva adoecer, ele vai dar remédio? Meu filho perdeu a escola pra mim estar aqui hoje, pra garantir o peixe da Semana Santa, porque ele anunciou na televisão que era 8 mil toneladas. Não é, povo? 3 horas da manhã, a gente aqui com criança no colo. E aí chega a nossa vez, chega aqui, chegou nem 8 toneladas de peixe não chegam aqui. E a população aqui da Zona Leste está revoltada com isso aí. Mentiroso. Falou que era 13 toneladas, não chegou nem 10. Não chegou nem 10, é mentiroso. Mentir é pior do que roubar. Mentir é pior do que roubar. Isso é safadeza de ontem, sol e chuva. E esse miserável escondeu o peixe aonde? A gente que dormiu aqui nesse lugar e não conseguiu pegar esse peixe. O Wilson Lima tem o voto na Zona Leste. Se tu parecer que o Jorge Teixeira, a gente vai te jogar dentro do garapé. Governador de caráter, é assassino do povo, matou quase todo mundo na Covid, assassino. Você está ouvindo 18 horas. E foi assim que aconteceu então a distribuição de peixes esta semana. Centenas de pessoas ficaram sem receber os pescados, promovido pelo governador Wilson Lima na ação do programa Peixe no Prato, no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. Pois é, Carlão, e uma das perguntas durante as reportagens foi exatamente onde é que está esse peixe, para onde que foi parar. E o deputado Wilker Barreto falou sobre essa denúncia de que os peixes distribuídos pelo programa Peixe no Prato estavam sendo desviados para beneficiar políticos da base aliada do governador. A repórter Nathalie Moraes acompanhou essa história e conta pra gente os detalhes. O anúncio da doação de peixes causou uma extensa fila e acabou em uma grande confusão na zona leste de Manaus.
O post com o anúncio do governo do estado do Amazonas fazia um convite à população para participar do Peixe no Prato Solidário, uma distribuição de 8 toneladas de pescado no campo do Teixeirão, no bairro Jorge Teixeira, na zona leste da capital. O problema é que não tinha peixe para todo mundo e a confusão se formou. Debaixo de uma forte chuva, Dona Socorro Palmares não escondia sua indignação no local. Ele não se garante, pra que ele promete? Por que ele promete se ele não se garante? Tem que cumprir. Desse jeito tu quer voto, tu não vai ter nosso voto não. Na tribuna da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Wilker Barreto denunciou um suposto desvio na distribuição dos peixes do governo para beneficiar um deputado da base governista. A revelação do parlamentar foi baseada em matérias publicadas em blogs locais, que indicam que a distribuição do pescado estava sendo realizada em frente a um escritório político de um deputado estadual localizado no bairro Dom Pedro, na zona oeste da cidade. O parlamentar citado é um dos líderes do governo Wilson Lima na Assembleia Legislativa. Em seu discurso na tribuna, Wilker Barreto afirmou que a denúncia é grave e comprova o uso indevido da máquina pública estadual para fins eleitoreiros. Quando o povo estava sem peixe, deputados estaduais distribuíam peixe que era para o povo. A matéria é pública, senhor presidente. Eu estou encaminhando formalmente, senhor presidente, a denúncia ao Conselho de Ética desta casa e vou encaminhar também para o Ministério Público. É grave, deputado Júnior Afonso. É muito grave. É o uso sem freio, sem pudor da máquina pública. O deputado aproveitou para criticar a falta de organização na ação do governo do Amazonas no bairro Jorge Teixeira, onde muitas famílias não receberam o alimento prometido, gerando revolta e insatisfação aos moradores. Este governo desrespeita o povo, machuca o povo, humilha o povo, no que foi do episódio que circulou em toda Manaus, tenho certeza que no Amazonas, a distribuição fracassada de peixe para a população mais humilde. É desta forma que o Wilson trata o seu povo. Melhor, nunca foi seu povo, porque se tivesse carinho e consideração, daria um outro tratamento. A denúncia no desvio do pescado feita pelo parlamentar foi encaminhada agora ao Conselho de Ética da ALEAN e também ao Ministério Público Estadual. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Escute, ainda durante os protestos da população na terça-feira, nessa distribuição aí de peixes, uma senhora destacou, gente, sobre onde vem o dinheiro que comprou o peixe. Uma declaração muito lúcida. Vamos acompanhar. É essa desgraça aqui de fila que o povo tem que ser humilhado, quanto que somos nós. Fala o Wilson Lima que é ele que dá o peixe, mas não é não. O peixe no prato quem dá somos nós. A população, é o nosso imposto de renda que está aí, contribuindo aí dentro. Né? Agora tem muita gente que diz, o governador não está dando nada não. Isso aí é o imposto de renda da gente, nós já paguemos isso aí que nós estamos pegando, nós já paguemos. Não é ele que está dando não, somos nós. A população, entendeu? E eu pago imposto de renda, não é pouco não, porque eu vendo roupa, eu vendo Select Beauty, eu vendo Avon, eu vendo um monte de... todo boleto que eu pago tem uma quantia do imposto de renda. Então isso aí já foi pago, não é nada que ele tá dando não. É nosso direito, nosso imposto de renda, que é um absurdo que é cobrado. Você está ouvindo 18 horas. É muito lúcida e coberta de razão, com toda certeza. Ela mesma paga. E é muito imposto que é pago por nós mesmos. É imposto estadual que é pago o tempo inteiro. E, né, Karime Leão, realmente
Não tem nada de graça. Até o final do mês, os contribuintes do Amazonas terão pago quase 12 bilhões de reais em impostos. Somente nos 3 primeiros meses deste ano, o governo do Amazonas arrecadou quase 2 bilhões de reais a mais, inclusive em impostos, em comparação com o primeiro trimestre do ano de 2021. Gente, são bilhões. Presta atenção na cifra. Até o final do mês, deste mês, nós, os contribuintes aqui do estado do Amazonas, a gente pagou aí quase 12 bilhões de reais em impostos, tá? A senhora aí na matéria estava revoltada e não era à toa, tá? O economista Orígenes Martins, ele criticou a comemoração do governador Wilson Lima sobre o aumento da arrecadação tributária. O Amazonas tem uma das maiores taxas do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Para o economista, se o imposto estadual tivesse sido reduzido pelo governador, a população não estaria pagando tão caro pelo gás de cozinha e pelo combustível. E olha só, a repórter Odineia Araújo, ela conversou com o economista e traz mais detalhes sobre essa conta cara que o cidadão do Amazonas paga com impostos estaduais. Vamos acompanhar agora. Colocando na ponta do lápis, no próximo dia 28 de abril, o contribuinte do Amazonas vai chegar ao exorbitante valor de 11 bilhões 960 milhões de reais pagos somente em impostos aos governos federal, estadual e municipal. E esse valor todo é relativo somente ao período de 1º de janeiro a 28 de abril desse ano. Da fatia dos quase 12 bilhões de reais de impostos pagos pelo amazonense, somente o governo do estado ficou com mais de 7 bilhões e 400 milhões de reais. E isso só de janeiro a março de 2022, conforme dados da Cefaz, a Secretaria de Fazenda do Estado. Comparando a arrecadação dos 3 primeiros meses desse ano com janeiro, fevereiro e março do ano passado, o governo do Amazonas arrecadou em 2022 1 bilhão 946 milhões de reais a mais em impostos. O economista e professor universitário Orígenes Martins Filho criticou a comemoração do governador Wilson Lima sobre o superávit de arrecadação tributária, enquanto o consumidor do estado paga uma das maiores taxas de ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de todo o país. O governador aí fazendo festa sobre o superávit, de arrecadação tributária, e o Amazonas figurando com uma das maiores alíquotas do ICMS. Então, impacta no bolso do contribuinte, principalmente no momento de crise, no momento em que nós estamos vivendo, onde a população está perdendo renda, impacta e muito. E o governo poderia ter diminuído essa alíquota imensa do ICMS. Realmente, o aumento de arrecadação de imposto para o governo foi maravilhoso. Para a população, infelizmente, eu não vi resultado. O ICMS é um imposto estadual e se o governador Wilson Lima tivesse reduzido o valor da alíquota, principalmente no período severo da pandemia, a população não estaria pagando tão caro pelo gás de cozinha e pelo combustível, de acordo com o economista. Nós ficamos durante um bom tempo pedindo, solicitando que no auge da crise essa alíquota fosse diminuída para que pelo menos o impacto do combustível e do gás de cozinha desse um pouco mais de qualidade de vida para o amazonense. Infelizmente, o governador ficou irredutível, como a maioria dos governadores, e a pergunta que se pode fazer para o governador é: o que foi feito deste superávit, desse aumento aí imenso do imposto que o Amazonas arrecadou para o contribuinte amazonense? Os números da arrecadação de impostos dos governos são do Impostômetro, um painel instalado pela Associação Comercial de São Paulo e que registra o montante de impostos pagos pelos brasileiros em todo o país. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora é
Manaus, 6 horas e 14 minutos. Vamos para Brasília conversar com o correspondente do programa 18 horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, boa noite. Então, Cadu, ontem falamos aí sobre o reajuste de 5% que o governo federal deu para os servidores públicos e servidores federais, né? O governo Bolsonaro, mas vai dar, aliás, né? Mas as categorias dizem que esse 5% não é aí o valor suficiente que vão manter as paralisações, não é isso, Cadu? Explica pra gente como é que tá esse impasse. Isso mesmo, Karine, boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite a todos. O presidente Jair Bolsonaro pode ter tomado uma decisão impensada ao conceder reajuste de 5% aos servidores públicos federais. Um reajuste abaixo da inflação, que é o permitido para não infringir a lei eleitoral, mas que, todavia, pode ferir a lei de responsabilidade fiscal, já que o reajuste pode custar 6 bilhões de reais aos cofres públicos. Diversas categorias já se pronunciaram, Karine, dizendo que consideram o reajuste insuficiente e que, por isso, vão manter a agenda de paralisações. O Sindicato dos Servidores do Banco Central informou que vai manter a greve, iniciada no dia 1º de abril, já compromete a política monetária do país, inclusive parte das operações com PIX. Caso vocês tenham notado, Karine e Carlão, estão ocorrendo falhas nos procedimentos de transferência e de pagamentos via PIX. É porque parte do sistema está inoperante devido à greve. E o PIX não é considerado um serviço essencial, por isso, os servidores do Banco Central não têm obrigação de mantê-lo em atividade. Então vale ficar atento aí. O presidente do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central, o SINAL, o senhor Fábio Fayad, conversou com o programa 18 horas. Vamos ouvir o que ele disse. Não houve negociação do governo conosco. O governo só ouviu algumas categorias, ouviu apenas, disse que não era mesa de negociação, caracterizou claramente as conversas como não negociação e agora lançou esse balão de ensaio na imprensa. A gente não tem ainda como um propósito oficial de 5% para todos os servidores. O Sinal se posicionou já publicamente e reitera aqui que 5% só, sem mais nada, é insuficiente. Tem que avançar um pouco na questão tanto salarial quanto nos pleitos não salariais, que não tem impacto no orçamento, que nós já apresentamos para o Ministério da Economia já há alguns meses. Você está ouvindo 18 horas. A gente acompanhou o posicionamento de Fábio Fayad, que é presidente do Sindicato dos Servidores do Banco Central, a respeito desse reajuste de 5% anunciado pelo governo Bolsonaro. Cadu. A gente também conversou com o presidente da FONACAT, o Fórum Nacional Permanente das Carreiras Típicas de Estado, o senhor Rudinei Marques, que representa diversas categorias do Serviço Público Federal. Ele disse que as mobilizações prosseguem e aguarda a adesão das categorias da Segurança Pública Federal, que foram desenganadas por Jair Bolsonaro e pelo ministro Paulo Guedes. Vamos ouvir o que ele disse. Haja vista que é um percentual completamente insuficiente para atender as perdas salariais que chegarão ao final de 2022 a um patamar de 30% a 40% de perda do poder aquisitivo. Em função disso, as mobilizações devem se intensificar nas próximas semanas para aproveitar aí o calendário orçamentário e legal. E agora, possivelmente, com a adesão dos servidores da área da segurança pública que foram enganados pelo governo. O governo foi a público dizer que reestruturaria essas carreiras e agora anuncia que não vai cumprir o acordo firmado. Os servidores têm mais que protestar e esperamos poder construir agora uma mobilização unificada do serviço público para exigir um tratamento digno. Você está ouvindo 18 horas. Agora a crítica até, né, do presidente do Fórum Nacional Permanente das Carreiras Típicas de Estado, que é o Rudinei Marques. Ele criticou feio aí, né? Realmente ele fez uma comparação de 5% para 33%, né, de perdas. Cadu.
Tiro no próprio pé do governo, Karime. Vou explicar detalhes aqui do que foi feito. No orçamento público desse ano, que foi aprovado no fim do ano passado, o governo reservou 1 bilhão e 700 milhões de reais para garantir o reajuste salarial e o plano de carreiras dos policiais federais, rodoviários federais e policiais penais. A gente falou sobre isso aqui. E isso foi aprovado pelo Congresso Nacional com apoio, claro, do governo. À medida que outras categorias reclamavam por não terem sido contempladas nesse orçamento, Bolsonaro recuou, dizendo que esse recurso já não era mais dos policiais, para tentar acalmar os ânimos dos servidores públicos. Porém, ele estava ali do ladinho conversando com os servidores, dizendo, não, vai ficar com vocês mesmo e tal. Estava conversando com os dois, mas não prometendo nada. Por falta de diálogo, começaram as paralisações. Banco Central, Tesouro Nacional e Receita Federal, que está fazendo a operação padrão. A água subiu no teto, Karime, e agora o governo resolveu sinalizar um reajuste sem conversar com ninguém e acabou dando tiro no próprio pé. A DPF, a Associação dos Delegados da Polícia Federal, informou hoje que vai realizar uma assembleia nos próximos dias para decidir se paralisa ou não as atividades após esse banho de água fria no governo que pôs fim à promessa de reajuste salarial e de reestruturação das carreiras dos policiais. Que situação, Karine e Carlão? Nossa, e logo em ano eleitoral, que ano quente esse, hein? Exatamente. Bom, ano eleitoral, eleições 2022. Parece que tem um novo nome aí no páreo, né, na corrida para Brasília. Olha só, a União Brasil agora lançou o Luciano Bivar, né? Inclusive já comentamos muito sobre essa possibilidade aí. E aí, Cadu, explica pra gente. Realmente está no páreo Luciano Bivar? Carlão, a gente adiantou aqui no 18 horas, como você disse, o Partido União Brasil anunciou candidatura própria à presidência da República na pessoa do presidente nacional, Luciano Bivar. O anúncio foi feito hoje pela manhã, após uma reunião da Executiva Nacional do partido. Esse fato é polêmico, Carlão, por duas razões. A primeira, que essa foi a pá de cal no sonho de Sérgio Moro, né, que é do União Brasil. Não tem mais jeito para ele, vai participar das eleições disputando o Senado, provavelmente, não sabemos mesmo, porque ele diz uma coisa hoje e faz outra amanhã, né? A gente não sabe como é que vai ser. O fato é que Sérgio Moro não vai mais disputar mesmo a candidatura à presidência da República, como ele gostaria que fosse. A segunda, Carlão, é que o governador do Amazonas, Wilson Lima, fica de fora do circuito bolsonarista. Como a União Brasil vai ter um candidato próprio e dentro do grupo da Terceira Via, Wilson Lima fica preso dentro dessa configuração política, deixando ele bastante limitado em se tratando de apoio do presidente Jair Bolsonaro à pré-candidatura dele. Pode até ter um recurso razoável do fundo eleitoral, já que a União Brasil tem a quarta maior bancada do Congresso Nacional, mas ele vai ficar distante de seu mentor político, o presidente Jair Bolsonaro. E outra coisa, Luciano Bivar entra para disputar com João Dória, do PSDB, e Cidadania, e Simone Tebet, do MDB, a liderança da Terceira Via. Independente de quem se torne o candidato único que vai ser decidido no dia 18 de maio, Wilson Lima cai do cavalo do mesmo jeito. Ele se concentrou tanto em atacar seus adversários, inviabilizá-los politicamente, que não conseguiu prever esse movimento do União Brasil, que já estava rachado quando ele se filiou ao partido. Faltou habilidade e, acima de tudo, experiência. Carlão e Karime. Cadu, para finalizar, vamos falar sobre reforma trabalhista. Parece que o PT alinhou o discurso pela revogação da reforma de 2017, foi isso mesmo? Isso mesmo, Karime, o tema reforma trabalhista voltou à carga após um discurso inflamado do ex-presidente Lula, feito hoje durante um encontro com representantes das principais centrais sindicais do Brasil, lá em São Paulo. Esse evento teve cara e jeito de comício, com um discurso bem socialista do vice na chapa de Lula, o Geraldo Alckmin. Pareceu bem estranho, viu? Ele gritando, viva a classe trabalhadora! Nossa. Mas enfim, nunca foi a praia dele, mas ele resolveu surfar nessas ondas aí. Mas vamos ver como é que vai ficar, vamos ver como é que ficou a cara dele, mas enfim. Lula falou sobre a reforma trabalhista, Karime, dizendo que o assunto vai ser rediscutido caso ele seja eleito presidente do Brasil. Vamos ouvir um trecho do discurso dele. Nós queremos adaptar uma
uma nova legislação trabalhista à realidade atual. A gente não quer voltar a 1943, a gente quer fazer um acordo em função da realidade dos trabalhadores em 2023, 2024, 2030. A gente não quer voltar para trás, a gente quer avançar. E é por isso que nós vamos discutir. Então, o meu compromisso e do óbvio com vocês é que a gente, chegando ao governo, pode preparar a passagem de avião, que vocês vão ser convidados a Brasília para que a gente comece a discutir. Você está ouvindo 18 horas. A gente acompanhou a fala do pré-candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a respeito da reforma trabalhista. Polêmica, né, Cadu? Polêmica, Karime. Mais tarde, o PT decidiu que não vai mais propor a revisão da reforma trabalhista. Agora, o partido quer discutir a revogação da reforma trabalhista, que foi sancionada em 2017 pelo presidente Michel Temer, logo após o impeachment de Dilma Rousseff. E essa questão vai ser definida no programa de federação partidária com o PCdoB e PV. O PT entende que esse termo, revisão, coloca o partido em cima do muro, dentro de uma pauta que passou a ser considerada prioritária. E segundo o partido, a reforma trabalhista não trouxe os benefícios prometidos ao país, que era a manutenção dos empregos e segurança jurídica aos empregadores. Portanto, Karime, a reforma trabalhista entra definitivamente na pauta de campanha de Lula e de Alckmin, apesar de ser um tema espinhoso, já que os trabalhadores apoiam a revogação da reforma trabalhista, mas os empresários querem mantê-la ou revisá-la para que eles tenham mais benefícios. E se Lula quiser ter o apoio do mercado, ele vai precisar rebolar bastante para chegar a um meio termo, se é que vai ter. Tá ótimo. Volto com vocês, Karime e Carlão. Valeu. Muitíssimo obrigada pelas informações, Cadu de Brasília. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente. Bom feriado a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom feriado. 6h26, você era o melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, é fato, hein, que para se manter no mercado de trabalho, o profissional precisa estar realmente sempre se atualizando e se atualizando. E em tempos de redes sociais, a internet é uma ferramenta fundamental para, né, você ter essa atualização, né, Karime? Você tem que estar sempre antenado e atualizado. Exato, Carlão. Essa questão de negócios, business na internet. A internet é uma ferramenta fundamental de negócios e requer aí profissionais qualificados, capacitados. E é para esse público que vai acontecer o curso de capacitação para criadores de conteúdo digital nas redes sociais aqui em Manaus. Acontece neste sábado, dia 16 de abril, no Planning Centro de Estudos, na Avenida João Valério, 1066, no bairro Nossa Senhora das Graças. O coordenador do curso, publicitário Abraão Santos, explica mais sobre o assunto. Nesse curso, eu vou ensinar a criar um conteúdo totalmente do zero, ensinar os melhores aplicativos também para a criação de conteúdo, os tipos de conteúdos, formatos de conteúdos para as redes sociais e o melhor, quanto e como cobrar. Você está ouvindo 18 horas. Mais informações pelo telefone 99152-5990. Mix. Olha, pelo menos 20 mil pessoas devem deixar Manaus durante o feriado da Semana Santa. A saída dos veículos começou a ser fiscalizada na manhã desta quinta-feira nas principais saídas de Manaus, Karime. Carlão, e as fiscalizações seguem, tá? Até o próximo domingo, dia 17 de abril, feriado da Páscoa. Ao todo, cerca de 1.180 fiscalizações vão ser feitas no sistema de transporte intermunicipais, hidroviário e rodoviário. O repórter Hector Silva traz mais detalhes sobre essa operação. Começa hoje a fiscalização das principais saídas de Manaus. Segundo a ACEPAM, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas, cerca de 20 mil pessoas devem sair de Manaus através de meios de transportes rodoviários e hidroviários. João Rufino Júnior, diretor-presidente da ACEPAM, destaca que é preciso, então, uma fiscalização. Iniciaremos nesta quinta-feira, dia 14, a Operação Viagem Segura Semana Santa, que se estenderá até o próximo
próximo domingo de Páscoa, dia 17. A operação consiste na intensificação das nossas ações de fiscalização no transporte intermunicipal, rodoviário e aquaviário, considerando o aumento do fluxo de pessoas que deverá ocorrer neste período. Estima-se que mais de 20 mil pessoas deverão deixar a capital nesta Semana Santa e, diante do aumento do fluxo de pessoas, a determinação do governador Wilson Lima é para que haja esse reforço na fiscalização para promover mais segurança e tranquilidade às pessoas que irão fazer as suas viagens. Hector Silva, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E agora são 6 horas e 29 minutos. Você é o melhor Mix do Brasil. A informação, os destaques do dia, você confere em mais uma edição do programa 18 horas, juntos com você até às 7 da noite. Olha só, ainda hoje, em comércio projeta aumento de 10% nas vendas dessa Páscoa. Segundo pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, é o nosso assunto em instantes. 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo, em tempo e temperatura para esta noite de quinta-feira com Karine Leão. Previsão do tempo. A previsão é de chuva rápida durante a noite e a madrugada, segundo informações do Climatempo. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 64% e 94%. Mix. E agora vamos falar sobre os bastidores da política local com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, muitíssimo boa noite. Então, a denúncia feita aqui no programa 18 horas sobre a falta dos deputados nas sessões da Assembleia Legislativa, porque alguns estariam aí acompanhando a agenda do governador Wilson Lima, acabou repercutindo negativamente. Artemisa, explica pra gente se em alguns casos aí isso pode até representar quebra de decoro parlamentar, é isso? Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. Karine, pode sim, se for comprovado que houve aí a simulação de presença de forma online, pode ser considerada uma infração, que é justamente o que você disse, Karine, a quebra de decoro parlamentar. Para quem não acompanhou ontem, bom, nós falamos que só esta semana, por 3 dias consecutivos, os deputados Saulo Viana e a deputada Joana Dark, ambos do mesmo partido do governador Wilson Lima, União Brasil, acompanharam a agenda dele no interior do estado. Ou seja, segunda, terça e quarta, Karine. Falamos que alguns deputados já estão, inclusive, em pré-campanha e por isso estariam deixando as atividades da Assembleia para pegar carona nas ações do governo. Ontem mesmo eu conferi as presenças dos deputados no mês de abril, até esta quarta-feira, dia 13. Eu entrei no site da Assembleia e lá consta que os deputados, inclusive alguns deles, estavam no interior, né, participando das sessões. Eles que estão no interior, né, consta lá que eles estavam participando das sessões, porque a gente sabe que pode participar de forma híbrida. Mas, enfim, alguns, inclusive com 100% de presença no mês de abril, como eu disse no caso da deputada Joana Dark. Bom, os deputados estão alegando que eles estão participando, sim, de modo online, que são, né, as sessões híbridas, enfim. Mas como? Se eles estão acompanhando o governador o dia todo, praticamente o dia todo, né, no interior do estado. E para as ações, inclusive, do governador Wilson Lima. Então, segundo o deputado Dermilson Chagas, em alguns casos aparece a foto do parlamentar no painel, mas, na verdade, eles não estão acompanhando a sessão. Vamos ouvir, então, o deputado Dermilson Chagas. Se for comprovado, como estou vendo aqui no documento, isso é quebra de decoro parlamentar. Eu estou presente, sei quem está presente, eu quando estou virtualmente ligo minha tela, já chamei a atenção várias vezes para isso. É inadmissível, né? Uma pessoa que entra no avião do governador vai entregar vários benefícios a várias pessoas nos eventos do governador e da presença no horário do expediente dela. Só temos 3 sessões na semana. É complicado, sabe? A sociedade tem que ver que tipo de parlamentar ela colocou lá dentro. Você está ouvindo 18 horas.
Ouvimos então o deputado Denilson Chagas, ele que é do Partido Cidadania. Para o promotor de justiça, Wesley Machado, não se admite o registro simulado em uma sessão legislativa. Vamos ouvi-lo também. O fato de nós termos a simulação, um falso ingresso nos sistemas informáticos de uma casa legislativa por um parlamentar ou por sua assessoria pode configurar um crime. Além de configurar um crime, pode-se ter a prática de um ato de improbidade administrativa e até mesmo uma infração administrativa conhecida como quebra de decoro parlamentar. Veja, se um parlamentar falsifica, se ele simula a sua presença, se na verdade ele não está presente, estamos diante de uma grave extrapolação das prerrogativas parlamentares, o que configura a quebra de decoro parlamentar. Nessa situação, será possível a responsabilização civil por ato de improbidade administrativa, criminal por um crime contra a administração pública e também no âmbito administrativo por quebra de decoro parlamentar. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o promotor de justiça, Wesley Machado, ele que também é membro, né, da Comissão Amazonas de Combate à Corrupção. Para o deputado Wilker Barreto, do Cidadania, a mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas precisa se posicionar nesse momento em relação a esse caso. Vamos ouvir então o deputado. Só colocar a imagem congelada, isso não caracteriza a participação da sessão da Assembleia, na minha opinião. Então eu uso algumas vezes as sessões híbridas, mas se você buscar aqui as minhas participações, todas eu usei pronunciamento, todas eu debati, todas eu participei. Eu acredito que a sessão híbrida é um avanço se ela for regulamentada pela mesa. Eu acho que o deputado só pode usar a sessão híbrida se a mesa autorizar e tiver uma justificativa. Agora, essa questão aí que a imprensa está levantando de 100% de presença para quem não está presente aí, eu acho que pega mal. Você está ouvindo 18 horas. Karime, a denúncia é séria, viu? Tanto que a nota enviada ontem pela assessoria do presidente da Assembleia, né, o deputado Roberto Cidade, relata que para continuar mantendo, então, o sistema online, ou seja, as sessões híbridas, será preciso estabelecer regras para esse sistema. Ele deve, então, realizar aí uma reunião com os deputados e estabelecer essas regras. Bom, eu entrei em contato com a deputada Joana Dark. Ela enviou mensagem ainda há pouco falando o seguinte. Ela disse que, inclusive, ela é uma das mais atuantes nesses 3 anos consecutivos. Ela foi uma das mais atuantes na Assembleia Legislativa. Quando ela está no interior, ela participa, então, né, de forma híbrida, enfim, de forma online dessas sessões, né? E ela falou que vai justificar, inclusive, por meio da agenda parlamentar, né? Ainda disse que ela cumpriu, sim, a agenda no interior, que faz parte da atividade parlamentar dela, né? Que o Amazonas tem 61 municípios e que esses municípios precisam da presença dos deputados. E ainda disse que isso é uma prática comum, viu? Dos deputados acompanharem o governador do estado no interior e que isso já aconteceu, inclusive, em outras gestões. Bom, nós vamos continuar acompanhando esse caso. Karime Carlão. Exatamente, Artemisa. Muitíssimo obrigada pelas suas informações, pela sua participação. Um beijo, bom trabalho, boa noite. Obrigada, uma ótima noite para vocês também. Tchau, Até amanhã. Até amanhã. Tchau. Até amanhã, 6 horas 38 minutos, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas.
Fiéis católicos lotam a Catedral Metropolitana de Manaus nas celebrações da Semana Santa. Depois de 2 anos com a programação restrita por causa da pandemia da Covid-19, Karine. Pois é, Carlão, as celebrações que começaram no domingo passado com a Missa de Ramos seguem até este domingo com as comemorações da Páscoa do Senhor. A repórter Odiné Araújo tem os detalhes. Vamos acompanhar. Depois de 2 anos tendo que adaptar a programação da maior celebração cristã, a Semana Santa, por causa da pandemia, a Igreja Católica em Manaus abriu as portas de sua catedral para receber os fiéis que em 2020 tiveram que realizar as liturgias em casa, acompanhando as transmissões pelo rádio, TV e internet. Em 2021, alguns poucos puderam participar, mas com limitação de público e restrições. Com a pandemia controlada mediante a vacinação esse ano, os fiéis aproveitaram para celebrar juntos a programação da Semana Santa. Nessa quinta-feira, logo cedo, teve a Missa dos Santos Óleos na Catedral Metropolitana de Manaus, a Igreja da Matriz no centro. Agora à noite, a partir das 7 horas, acontece a Missa do Lava Pés, que remete ao relato de quando o Senhor Jesus Cristo, durante a última ceia, lavou os pés dos seus apóstolos e lhes deu as últimas instruções antes de sua morte. Esse rito significa que o cristão deve ser humilde e servir ao próximo. Em seguida, após a missa, os fiéis iniciam a vigília eucarística, simbolizando a última noite que os apóstolos estiveram com Cristo. Esses rituais, de acordo com o arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, são fundamentais para fortalecer a fé cristã. Quinta-feira, onde nós lembramos o mistério eucarístico, lembramos a instituição dos presbíteros, do sacramento da ordenação presbiteral, onde nós lembramos o lava-pés, o serviço mútuo, o serviço da caridade. E sexta-feira que acompanhamos Jesus carregando a cruz, sendo crucificado e sendo sepultado. Esse mistério que às vezes não conseguimos compreender, mas à luz da fé, à luz de Jesus, nós vamos entrando dentro desse mistério e vamos acolhendo esse mistério que nos leva à vida nova. Na sexta-feira da Paixão do Senhor, a programação começa às 7 da manhã com o ofício divino seguido da Via Sacra. A procissão sairá da Catedral Metropolitana para o Santuário de Fátima, na Avenida Tarumã, Praça 14. Às 3 da tarde, começa a celebração da Paixão do Senhor no Santuário de Fátima e às 4 da tarde tem a procissão do Senhor Morto saindo do Santuário de Fátima até a chegada na Catedral Metropolitana. A programação continua no sábado, conforme o arcebispo de Manaus. E sábado santo participaremos desse momento celebrativo da luz nova, Cristo nova luz, Cristo fogo novo, Cristo que veio iluminar as nossas vidas, Cristo que veio dizer a vida, a dor é transformativa. Nós desejamos participar com Jesus da ressurreição da vida nova. E o dia da Páscoa, que nós celebramos no domingo da Páscoa, desejamos expressar essa esperança que vai iluminar que ilumina toda a nossa vida. Participe. No sábado, a programação também inclui a Vigília Pascal a partir das 8 da noite e no domingo de Páscoa, a programação começa às 7h30 da manhã com a missa de celebração da ressurreição do Senhor. As celebrações acontecem também às 10 da manhã e às 6 da tarde. Odiné Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, Semana Santa tem, celebração religiosa, Carimilhão? Várias, celebrações aí. Mas também tem as tradições, as tradições populares, que incluem aí o almoço em família, a troca de ovos de Páscoa. Inclusive, eu tô esperando o meu, hein, Karime? O comércio está projetando aí um aumento de 10%, olha só, nas vendas dessa Páscoa, segundo uma pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas, Carimilhão. Pois é, Carlão, mas apesar aí do otimismo sobre as vendas, o consumidor está reclamando dos preços, tá? A gente viu aí que o Procon aqui do Amazonas registrou um aumento absurdo de chocolates e ovos de Páscoa. Bom, o repórter Hector Silva ouviu algumas pessoas, vamos acompanhar. Uma pesquisa da CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus,
prevê que 82,6% das pessoas que responderam à pesquisa têm pretensão de comprar algum artigo relacionado à Páscoa em 2022. O número é menor do que o do ano passado, quando o levantamento mostrou que 91,1% pretendiam comprar. Por outro lado, aumentou o percentual dos entrevistados que pretendem gastar entre R$ 101 e R$ 200. No ano passado, eram apenas 15,60% contra 46,8% neste ano. Uma dessas pessoas que vai desembolsar todo esse dinheiro é a pedagoga Elza Albuquerque, em ovos de Páscoa. Eu fui comprar ovos de Páscoa e o mais barato que eu achei, o ovo que eu queria comprar, né? Era tipo, eu tinha que comprar, saíram 2 ovos por mais ou menos R$200, que era o ovo que eu queria dar, né? Ou até mais, porque eu pesquisei em alguns lugares, na Americanas, pesquisei, por incrível que pareça, na Cacau Show ainda sairia mais barato, mas mesmo assim eu achei um absurdo. E não é somente o preço dos ovos de Páscoa que preocupa os consumidores. A industriária Elane Ramos já sabe que vai precisar desembolsar mais dinheiro este ano do que no ano passado para garantir o peixe da Semana Santa. Aqui na feira perto de casa o peixe está muito caro. Ainda não fui nem comprar o peixe da Semana Santa, mas estou muito preocupada. Ano passado estava caríssimo. Imagine este ano. A previsão da CDL é de que as vendas cresçam de 6% a 10% em 2022, mesmo com a queda do poder aquisitivo dos consumidores. Hector Silva, para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Tudo bem, a tradição continua, né, Karime? Trocar chocolates, em especial aí os ovinhos de Páscoa, é uma tradição e também um dos momentos mais esperados, né, pelas crianças, né? As crianças ficam ansiosas e também os adultos, por que não? Afinal, muitos aproveitam essa época aí para ganhar um dinheirinho extra com a produção de ovos, movimentando o comércio, Karime. Exato, aproveitando Carlão. a tradição. É claro, é lógico. E esse ano a grande novidade são os ovos decorados com imagens e frases irônicas ou engraçadas. O bentô ovos com os memes da internet. Boa. São aí a grande novidade desta Páscoa. E quem traz aí os detalhes desta novidade é a repórter Nathalie Moraes. Os bentô cakes, bolo com memes e mensagens engraçadas ou irônicas, viraram tendência e chegaram como aposta para os ovos de Páscoa neste ano. Produtores artesanais aqui de Manaus relatam que eles estão quase esgotados. Outra tendência são os ovos salgados, os empadovos. E as confeiteiras manauaras já estão recebendo encomendas desses doces, no mínimo irresistíveis, seja no sabor, seja no humor e também na originalidade. Os bonecos mais frequentes nos bentô cakes também estão frequentes nos ovos. Eles remetem às figuras muito utilizadas no WhatsApp e que têm ganhado as redes sociais. Os flork, também chamados de bentô, por conta dos bolos. A confeiteira Maria Gabriela já vendeu mais de 100 bentô ovos só nessa Páscoa. Eles são um verdadeiro sucesso. Então, a ideia surgiu quando eu comecei a ver várias confeiteiras de Manaus usarem o mesmo meme em mini bolos, né? Tanto que antigamente esses mini bolos eles não existiam, né? Que é o bolo na marmita. Então, além do tamanho chamar a atenção, né, o meme também chama atenção por ser divertido e com frases divertidas. Então, logo eu comecei a imaginar os ovos de Páscoa com a mesma pegada, né? Então foi aí que começou, né, a ideia dos ovos e consequentemente já foi aparecendo várias pessoas também que trabalham com doces, né, também usando a mesma pegada. E assim, a aceitação do público é gigantesca, né? E a gente já trabalha nesse ramo, já tem um pouco mais de 2 anos, um pouco antes da pandemia, foi quando eu iniciei o negócio, né? E comparando aos outros anos, a gente teve um recorde de vendas esse ano justamente por causa do bentô ovo, né? Uma ideia totalmente inovadora e com aceitação muito grande. Se você não é fã de chocolate e prefere sabores salgados, precisa
precisa conhecer o empadovo. Segundo a confeiteira Anne Michele, a receita nada mais é que uma empada em forma de meia banda de ovo de Páscoa. O recheio pode variar e é além do tradicional frango cremoso, que é o queridinho do momento. No nosso empadovo, a receita oferece uma empada em formato de meia banda de ovo de Páscoa com um recheio de frango, que tem sido muito procurado pelos clientes. Ele tem um preço fixo do valor de R$55. Depois de 2 anos de pandemia, o comércio começou a sentir a retomada das vendas de Páscoa. Apesar da queda do poder aquisitivo das famílias com a disparada da inflação, que já está na casa dos 2 dígitos, as entidades do comércio amazonense estão animadas para esta semana de Páscoa e projetam uma expectativa de venda de 6 a 10% superior ao mesmo período do ano passado. Lembrando que as confeiteiras manauaras ainda estão recebendo encomendas para a Páscoa deste ano. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Para completar a informação, como eu disse que o Procon, registrou aumento de preços de ovos e chocolates, foi o seguinte: o Procon do Amazonas identificou o aumento de 799% dos preços dos ovos de Páscoa em Manaus e de 1.132% nos dos chocolates em geral. Os ovos analisados são os com os tamanhos entre 90 e 500 gramas, de diversas marcas, além de caixas de chocolate e kits personalizados. Em relação aos ovos, bom, o valor pode chegar a R$ 89,90. 6 horas e 50 minutos em Manaus. Escuta esse dado aí, essa informação, hein? O nível de inadimplência no Brasil ultrapassou em fevereiro a marca de 65 milhões de pessoas pela primeira vez desde maio de 2020, quando o país e o mundo enfrentavam o auge da primeira onda da pandemia de Covid-19. Pois é, Carlão, e o último levantamento mensal realizado pela Serasa, divulgado na semana passada, mostra que mais de 65 milhões de pessoas estavam inadimplentes. O dado de fevereiro deste ano também é maior do que foi registrado em todos os outros meses entre 2020 e 2022, inclusive o período pré-pandemia. Eu conversei com o economista Eurígenes Martins, que avaliou para a gente esse cenário atual. Vamos ouvir o que ele disse. A questão da inadimplência, ela se tornou uma questão crônica na economia, pois a queda na renda causada pela pandemia, ela não mostrou ao brasileiro a necessidade, principalmente, da priorização do consumo. Além do Brasil ser um dos países com maior nível de inadimplência, o Amazonas está entre os estados com maior nível de inadimplência dentro do Brasil. E isso é bastante preocupante. Lógico que hoje a pergunta é como fica esse nível de inadimplência com essa inflação alta proveniente das complicações econômicas vindas da questão da guerra da Ucrânia, que aumentou o combustível, vieram as questões de oferta e demanda, problemas logísticos e até mesmo questões diplomáticas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, segundo ainda o professor, a gente, deve conviver com a inflação alta por mais algum tempo. Vamos acompanhar. Lógico que vamos ter que conviver com a inadimplência, não só esse ano, mas como assim mais alguns anos. O problema não é a inadimplência em si. A questão é a qualidade da inadimplência. Por exemplo, um dos meios que as pessoas utilizam para ficar inadimplente, o mais comum, é o cartão de crédito. E esse é um dos meios mais onerosos. É o que cobra o juro mais alto. Se os juros do cartão de crédito não tiverem uma queda
maior ainda do que houve com a gestão do ministro Paulo Guedes, aí as pessoas inadimplentes realmente sofrerão bastante com essa questão do endividamento. A minha expectativa é de que vai continuar havendo endividamento, porém a qualidade desse endividamento possivelmente tenha uma tendência de diminuir, de melhorar a partir do segundo semestre. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 59 minutos em Manaus, você no melhor Mix do Brasil. Vamos conferir agora a previsão do tempo para amanhã. Amanhã, sexta-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Exato, Carlão. Agora 6 horas e 54 minutos. Ainda tem tempinho aí de programa pra gente, ó. Previsão para amanhã é de sol com muitas nuvens durante o dia. Período de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 31 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 66% e 94%. Mix. Manaus vai produzir combustível sustentável de aviação. Olha aí, a partir de óleo de palma. Esse tipo de combustível, inclusive de fontes renováveis, só é produzido atualmente na Europa e também lá nos Estados Unidos, Karime. Pois é, Carlão. E a estimativa é de que o projeto esteja em funcionamento em 2025, com investimento de 2 bilhões de reais. E a gente acompanha os detalhes a respeito desse assunto agora na reportagem de Odiné Araújo. A distribuidora de combustível Vibra, ex-BR Distribuidora, e a Brasil Biofuels, BBF, anunciaram ontem que a biorrefinaria da BBF, a ser construída em Manaus, vai produzir combustível sustentável de aviação, conhecido como SAF. O combustível vai ser produzido a partir do óleo de palma, uma espécie de cacto. A estimativa é que a planta esteja em funcionamento em 2025 e custe 2 bilhões de reais para ficar pronta. De acordo com as empresas, tanto o biodiesel verde quanto o SAF da planta podem ser misturados ao combustível de origem fóssil e substituir parcialmente ou integralmente o biodiesel tradicional e o querosene de aviação sem necessidade de adaptações. A empresa possui plantações de palma no Pará e em Roraima, e a refinaria será prioritariamente abastecida por óleo vindo de instalações da empresa em Roraima. A BBF, que é a produtora de óleo de palma, opera 18 usinas termoelétricas na região norte e já havia firmado uma parceria com a Vibra em novembro do ano passado para que a planta fosse dedicada à produção de óleo vegetal hidrotratado, o chamado biodiesel verde. A biorrefinaria ficará na Zona Franca de Manaus e terá capacidade de produção de 500 mil metros cúbicos de combustível ao ano. Esse combustível para aviações a partir de fontes renováveis só é produzido atualmente na Europa e nos Estados Unidos, e há projeção de forte crescimento de demanda por parte de companhias aéreas projetada para os próximos anos. A Vibra contratou toda a produção da futura refinaria em um contrato de 5 anos prorrogável por mais 5 e deverá fazer a distribuição e comercialização dos produtos. A ideia da companhia é garantir que o SAF brasileiro seja competitivo com o combustível alternativo produzido internacionalmente, embora o preço inicial tenda a ser mais elevado que o querosene da aviação. O desafio atual do SAF é, sobretudo, o ganho de escala. Hoje o SAF corresponde a 0,2% do combustível de aviação no mundo, segundo projeções da Latam, a maior companhia aérea da América Latina. A Latam, inclusive, anunciou na última semana que se compromete a usar até 5% de SAF em seus aviões até 2030. Odiné Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 57 minutos. Seguimos para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Hoje informamos mais uma vez quanto o povo do Amazonas tem pago de impostos. São bilhões de reais e a arrecadação governamental bate recorde em cima de recorde. E ouvimos um economista dizer que o que pagamos de imposto não reverte na mesma proporção em benefícios.
Na verdade, mesmo com mais dinheiro nos cofres públicos, muita coisa está andando para trás no Amazonas. São poucas ou quase nenhuma as obras para melhorar a infraestrutura a média e longo prazo. Os gastos na educação e na saúde, além de não darem os resultados esperados pela população, estão sob suspeita de corrupção. E na segurança pública, os milhões e milhões investidos não conseguem reduzir o índice de criminalidade. Há um clima de descrença no futuro, mas, ao mesmo tempo, há bastante esperança. Esperança que deve ser renovada nesta Semana Santa na fé de que dias melhores virão. 18 horas. Não tem a saideira? Temos Vamos lá, sim. então. Bora. Importante, viu? Olha, o governo federal propõe salário mínimo de R$ 1.294 para 2023, sem aumento acima da inflação, tá? O valor consta no projeto de lei da Lei de Diretrizes Orçamentárias, divulgado hoje, nesta quinta-feira, pelo Ministério da Economia. Mas o valor ainda pode mudar até o fim do ano. Se aprovado, o aumento em relação ao mínimo, ao salário mínimo atual, vai ser de R$ 81. Beleza, 6h59, Karime, fechamos mais uma edição do programa 18 horas. Boa noite. Boa noite, um beijo, obrigada pela companhia, até amanhã. Continue bem, continue em 100,7, um beijo e até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo, de volta amanhã. Mix.